Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Estamos na nossa terceira aula do módulo 3 de Hebraico Bíblico e Cultura Judaica. Continuaremos com o assunto Gemátria. E hoje nós estudaremos a partir da raiz 4. Já estudamos a raiz 1, a raiz 2 e a raiz 3. Palavras que terminam com a raiz 1, raiz 2 e raiz 3. Hoje nós continuaremos da raiz 4. Perceba essa palavra. Começa com o Aleph, que você vê o Aleph, o Patá, ou seja, A. Depois eu tenho o Re, som de R bem fraquinho. E aqui eu tenho um Patá mais Shevá, que é o Hatef Patá. O mesmo som de A, porém eu vou ler um pouco mais rápido, por causa do Shevá. Então eu tenho Ahava, Ahava, Ahava. Em vez de Ahava, 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 por causa do Sheva. Então eu tenho Ahava, Ahava, Ahava quer dizer amor. Ahava, amor. O Aleph tem valor numérico correspondente ao número 1. O Re, número 5. O Bet, que é a mesma coisa do Vet. A diferença é o Dagesh. Qualquer uma das duas formas, 2. E o Re, valor numérico 5. Quando eu faço a soma, eu chego 5 mais 2 mais 5 mais 1 é igual a 13. 13. 1 mais 3 é igual a 4. Ahava, Rava, amor, amor. 5 mais 2 mais 5 mais 1, 13. 13. 1 mais 3, raiz 4. 13 é o valor numérico da palavra Rava. E 4 é a raiz da palavra amor. É bem interessante o valor numérico 13, porque existe um texto que diz o seguinte: Yeshua, em seus ensinamentos, ele diz que a Torá e os profetas são resumidos pelo amor. O amor resume a Torá. O amor resume a Torá. Isso é interessante porque um sábio, estudando os mandamentos da Torá, descobriu 613 mandamentos. Também ele descobriu a quantidade de bênçãos que recebemos quando guardamos os mandamentos. Então o sábio descobriu o seguinte: ele descobriu nas Escrituras, o Eterno, ele promete 7.969 bênçãos. Muitas delas até repetidas, mas essas repetições, começando de Bereshit até o livro de Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas. O Eterno, ele faz 7.969 promessas. 7.969 vezes o Eterno faz promessa ao ser humano se obedecer os mandamentos. Entre elas você vai encontrar, por exemplo, curarei suas doenças, não
não deixarei que a praga atinja a sua lavoura. Bendito será o entrar, bendito será o sair, bendito o teu fruto, bendito a tua amassadeira, bendito o fruto dos teus animais, o fruto das tuas vacas, dos teus bois, dos teus carneiros. Será a cabeça, não será a cauda. O bendito fruto o fruto do teu ventre, dos teus filhos, e assim sucessivamente. São 7.969 vezes. Então, o que é que o sábio fez? Se tem 613 mandamentos, então eu vou dividir 7.969, eu vou dividir por 613, que é a quantidade de mandamentos, e aí eu vou fazer uma média de quantos mandamentos, quantas bênçãos, em média, tem para cada mandamento. E o que é que ele achou? Você pode fazer na sua casa 7.969 dividido por 613, incrivelmente, acredite se quiser, 613 dividido por 7.969 dividido por 613, você vai ter o número 13. Ou seja, a média de de bênçãos para cada cumprimento de mandamento é 13. Então, perceba, quando Yeshua diz, o amor resume a Torá e os profetas, ele está querendo dizer, olha, se você fizer, olha, o número 13, que é o número do Ahavá, do amor, se você fizer a conta, vai resumir realmente, e é literalmente isso. Obviamente, ele quis dizer que todos os mandamentos, todos os ensinos do Eterno, a meta, o alvo é sempre chegar ao amor. Mandamentos, por exemplo, ame ao próximo como a si mesmo, não fale mal do próximo, não prejudique o próximo, não minta para o próximo, não deseje o mal, não cobice o que é do próximo. Então, a meta disso tudo é o amor. Mas, se fizermos literalmente, chegaremos a essa incrível conclusão. Falando ainda da raiz 4, que é a raiz, nos lembra também das 4 consoantes do Eterno, as 4 letras do seu nome. Perceba que eu vou trazer para vocês 2 palavras com raiz 4, que são 2 encontros marcados, são 2 festas do Eterno. Também vai ter a raiz 4. Olha só. Veja, aqui eu tenho P. Qual a diferença entre o P e o F? O daguesh, essa bolinha aqui, que é chamada daguesh. Quando tem o daguesh, som de P. Quando não tem o daguesh, som de F. Então aqui eu tenho pé, sar, Pesach vem da palavra passar. E passar quer dizer passar por cima. Passar por cima. Ir além, ir por cima. Então a palavra Pesach vem justamente desse verbo hebraico passar. E é um testemunho que o Eterno passou por cima de todas as casas que tinham o sangue do cordeiro passado nos umbrais e na viga das portas das casas. Então é um testemunho da libertação do Egito. Essa palavra Pesach, eu tenho o P, que é o valor numérico 80, o Samer, valor numérico 60, e o Het, valor numérico 8.
8 mais 60 mais 80, eu tenho 148. É o valor numérico da palavra Pessah, 148. O testemunho da libertação do Egito. Então, se eu somar 1 mais 4 mais 8, destrinchando o 148, eu vou ter novamente o número 13. Veja, novamente o número 13. E 1 mais 3 é igual a 4. Então, a mesma raiz da palavra Ahavá, que é 13, o valor numérico da palavra Ahavá, que é 13, eu encontro em Pessah. E a mesma raiz também da palavra Ahavá, que é 4, é a mesma raiz da palavra Pessah. Então, quando falamos de Pessah, nós estamos testemunhando o amor do Eterno pela humanidade, ao libertar. E essa libertação, perceba a raiz da palavra, Pessah, passar por cima. Passar por cima por quê? Por causa do sangue. O sangue é que salvou aquelas pessoas da morte não entrar no seu lar. Foi o sangue nos umbraus e nas vigas das portas, ou seja, cobrindo toda a porta da casa. O sangue. E o símbolo dessa festa é o amor, por quê? Porque foi justamente na festa de Pessah que o Mashiach, como um cordeiro, ele derrama o seu sangue. O cordeiro que derrama o seu sangue em Pessah, e o sangue novamente tem o mesmo sentido, o sentido de expiação, o sentido de salvação, o sentido de libertação. A palavra salvação em hebraico tem um sentido em português de libertação. A palavra Yeshua é a palavra salvação, que quer dizer em português libertar. Libertar o ser humano do pecado, da transgressão à Torá. Então veja, o ato de se entregar no madeiro, se tornando maldito no nosso lugar, como ensina o livro de Vaikra, maldito é aquele que é pendurado no madeiro, ele se torna maldito e também derrama o sangue. O sangue tem que sair do corpo, porque a vida está no sangue. Então, quando se derrama o sangue, a vida está saindo da pessoa. Essa é a simbologia, esse é o pagamento pelo pecado. Então perceba, Pessah. Quando houve Pessah na época de Yeshua, que ele derrama o seu sangue pela humanidade, isso é um símbolo de amor pela humanidade. Um símbolo de amor. Ahavá, amor. Perceba, até a própria Gemátria mostra isso. Amor. Raiz 4. Pessah e Ahavá. Passar por cima. Testemunho da libertação. Pessah. Vamos para a próxima palavra, que também é um encontro marcado. Também é um moed, encontro marcado do Eterno. Vamos ver qual é. Olha só. Eu tenho o Shin. Por que é Shin, som de X, e não Sim, som de S? Por causa dessa bolinha em cima, que está no lado direito. Quando ela está no lado esquerdo, ou seja, aqui, tem som de S. Mas como está do lado direito, tem som de X. Então eu tenho aqui Chá. Aqui é um Bet. Não tem o Dagesh. Então tem som de V. E aqui é um Kubutz. Som de U. É o sinal massorético que menos aparece nas escrituras. Esse aqui, o Kubutz. Então aqui eu tenho Shavu. E aqui eu tenho um Ain. Ain não tem som de nada, ele depende de sinal massorético.
Qual o sinal maçorético associado ao Ain? É só você olhar um pouco para o lado que você vai ver o Rolen Vav. Esse Rolen Vav está associado ao Ain, porque ele não tem som. Então eu tenho Shavuot. Shavuot. Shavuot é o plural da palavra Shavua. Shavua. Shavua, semana. Shavuot, semanas. Esse é um encontro marcado das 7 semanas depois de Pessach. São 7 semanas. A palavra 7 é Sheva. A palavra semana é Shavua. E a palavra juramento é Shevuah. Sheva, Shavua, Shevuah. 7 semanas para o juramento, 7 semanas para o pacto, 7 semanas para o compromisso. Que compromisso, que pacto, que juramento? A entrega da Torá. 7 semanas depois da primeira celebração de Pessach, o povo estava no Monte Sinai, 50 dias depois, recebendo das mãos do Eterno. O Eterno entregou nas mãos de Moshe as 2 tábuas da Torá, e antes disso falou para todo o povo no Monte Sinai as 10 palavras, chamada em hebraico Aseret Hadvarim, as 10 palavras, conhecido popularmente como 10 mandamentos. Porém, não existe em nenhum lugar da Escritura 10 mandamentos, o termo 10 mandamentos, não. Sempre são tratados como Aseret Hadvarim, ou Aseret Hadibrot, as 10 palavras. Porque, na verdade, não são 10 mandamentos, são 10 tópicos que simbolizam os 613 mandamentos. Cada um das 10 palavras, são representantes de uma quantidade de mandamentos. Quando se fala, por exemplo, não levantar falso testemunho contra o irmão, quando tem um mandamento que diz não mentir, está associado a ele. Quando tem um mandamento não enganar, está associado a ele. Né? Quando tem um mandamento não levantar calúnia, não levantar boato, está ligado também. Então, são muitos. O mandamento que liga todas as festas, são 8 festas da Torá, e apenas uma aparece na Aseret Hadevarim, o Shabat. Então, o Shabat, ele é o representante de todas as festas. É o representante de Pessach, é o representante de Shavuot, é o representante de Yom Kippur, Rosh Hashanah, o representante de Sukkot e assim por diante. Esse é o nome da festa Shavuot, que é uma festa que é ligada a Pessach. Por quê? Pessach, 50 dias depois, Shavuot. Então eu tenho 300 do Shin, 2 do Bet, 70 do Ain, 6 do Vav e 400 do Tav. Somando 400 mais 6 mais 70 mais 2 mais 300, eu vou ter 778. 778, 7 mais 7, 14 mais 8, 22. 22, 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4, raiz 4. A mesma raiz de Ahavá, a mesma raiz Ahava, a mesma raiz de Ahava, a mesma raiz de Pessach, Shavuot também, outro encontro marcado, raiz 4. Raiz 4. Nesse dia de Shavuot, também conhecido como Pentecostes, porque foi Pentecostes é uma palavra grega que quer dizer 50, ou 50º, o 50º dia após Pessach. O que é que marca essa festa? A entrega das 2 tábuas da Torá. Por isso que o povo deveria levar de toda a produção, também conhecida como festa da colheita. Então o povo fazia a colheita do trigo, mas está escrito que eles não podiam consumir o trigo enquanto não celebrasse essa festa. Então o trigo era guardado no celeiro e tirado uma parte desse trigo para fazer 2 pães para o dia de Shavuot. Então, antes de consumir o trigo,
O trigo normalmente se faz pão. Então, os primeiros pães que eram feitos com esse trigo não era para a pessoa comer, era para apresentar ao Eterno. E esses 2 pães simbolizavam as 2 tábuas da Torá. Foram entregues por Moshe. O pão simboliza o nosso alimento. Então, as 2 tábuas, o nosso alimento. Os mandamentos, o nosso alimento. Porque não só de pão vive o ser humano, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. E essas palavras foram justamente as 10 palavras, os representantes de todos os mandamentos da Torá. Shavuot, semanas, valor numérico 4. Vamos para a próxima palavra, acredito que já valor numérico 5. Exatamente, valor numérico 5. Olha só, aqui eu tenho o bet. Eu sei que é bet por causa do daguesh. Está vendo aqui o daguesh? Essa bolinha aqui no centro. Então, essa mesma letra pode ser som de V se não tivesse daguesh aqui, tá? Então, aqui eu tenho o bet. Aqui eu tenho o kamet, som de A. Aqui eu tenho o resh, som de R, de barata. Ra, barata. E aqui eu tenho o Aleph, que no final, como o Re, não tem som nenhum. Não há nenhum sinal maçorético associado a ele. Então aqui eu tenho Bará. Bará. Bará é a palavra criar. Quando você começa a ler as escrituras, é o primeiro verbo que você lê na escritura. O primeiro verbo da escritura é Bará. Bereshit Bará Elohim. No princípio, criou Elohim. Bereshit Bará Elohim et Hashamayim ve et Haaretz. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, a palavra Bará, 2 para o Bet, 200 para o Resh e 1 para o Aleph. 1 mais 200 mais 2, eu tenho 203, que é o valor numérico de Bará, criar. 2 mais 3, eu tenho 5. Então, 5, o 5, número 5, é a raiz da criação. Raiz da criação. Na criação, perceba só, na criação, quando você lê Bereshit, capítulo 1, você não vai encontrar as 4 consoantes do Eterno. Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Você não vai encontrar. Você vai encontrar criar, tá vendo? Bará, criar. Você vai encontrar o título que mais é usado para ele, que é Elohim. Elohim. Elohim, né? A força que nos conduz, o Criador, porque é justamente o título que aparece na criação. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. E viu Elohim, e chamou Elohim, né? E disse Elohim, e viu Elohim que era bom. Então você só vai encontrar o termo Elohim, tá? O termo Adonai só vai aparecer a partir do capítulo 2 e do capítulo 3. Capítulo 1, só Elohim. Então veja, o título Elohim, por quê? O título Elohim, olha aqui. Vamos descobrir o porquê que só aparece Elohim no capítulo 1, ou seja, na criação. Descrevendo a criação. Olha só que interessante. Aqui eu tenho o Aleph. Aqui eu tenho o Segol. O Segol é isso aqui. Esses 3 pontinhos. Esse aqui já é outro sinal maçorético chamado Sheva. Então, eu tenho o Hatef, Segol. Hatef, Segol, tem som de Segol, porém eu vou ler o E de uma forma mais rápida, tá? Aqui eu tenho o Lamed,
com o Rollen, não o Rollen Vav, então eu tenho um O mais aberto, Ló, não Lô, não é Lô, é Ló. Quando se fosse Rollen Vav seria Lô. Aqui eu tenho o Ré com o Yud e o Mem sufit. Então eu tenho Elohim, 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 Elohim. Eu tenho 1 para o Aleph, 30 para o Lamed, 5 para o Ré e 40 para o Mem sufit. 10 para o Yud, pulei o Yud, esqueci do Yud. 40 mais 10 mais 5 mais 30 mais 1, eu tenho 86. Então a palavra Elohim tem valor numérico 86. Muito bem. Se eu somo 8 mais 6, eu tenho 14. E 14 e 1 mais 4, eu tenho 5. Olha só que incrível. A mesma raiz da palavra bará, do verbo bará, que é o primeiro verbo a aparecer na Escritura Sagrada. Criar, criou. Então, Elohim está ligado à criação. Posso traduzir essa palavra relacionada ao Eterno como Criador. Criador. Tá? Porque foi o título. Elohim não é um nome, é um título. É um título. Quando essa palavra está relacionada a Adonai, ao Eterno, quando o contexto dessa palavra é o Eterno, porque essa mesma palavra Elohim, ela também é utilizada, por exemplo, para deuses. Quando você lê a palavra deuses no original, que palavra é? Elohim. Elohim. Tá? Mas quando essa palavra, o contexto dela refere-se ao Eterno, obviamente nós estamos associando ao número 5, que é justamente o Criador. Porque a palavra bará, criar, também possui o valor numérico 5. Então, Elohim. A força que nos conduz. Porque a palavra Elohim, ela deriva da palavra El. El, apenas o Lamed, o Aleph e o Lamed aqui, ó. A palavra El, que é a forma mais antiga de se falar o nome do Eterno. Lamed, Aleph e Lamed. El. Aleph simboliza força. E Lamed simboliza condução. Cajado, condução. Então, força que conduz. Vamos adiante. Agora nós vamos para a raiz 6. A raiz 6 é interessante porque tem muitas palavras com conotação negativa. Conotação negativa. Exemplo. Aqui eu tenho o mem, som de M, com patá. Então eu tenho ma. Mabul. Aqui é um shurek, um bet, som de B, som de U, som de L. Mabul é dilúvio. Então é uma conotação negativa, porque o dilúvio foi uma catástrofe. O dilúvio destruiu praticamente a terra. O dilúvio, 70% das espécies dos animais e de plantas deixaram de existir. Tá? 70%. O que temos hoje no planeta, após o dilúvio, somente 30% é do que existia antes, segundo a própria ciência. Os próprios cientistas têm certeza disso, que hoje no planeta nós temos 30% do que já existiu no passado de espécies de animais e plantas. O Mabul foi uma catástrofe. Nada sobreviveu que estava fora, apenas os peixes. Mas de ser humano, de animais e de plantas, tudo foi destruído. Né? Tudo foi destruído. A terra passou por uma mudança radical após o dilúvio. Radical. As estações do ano passaram a existir, o clima mudou, a diferença de temperatura,
né? Que era uma temperatura só, começou a haver diferenças drásticas de temperatura, frio demais, calor demais, chuva demais num lugar, chuva de menos. Na verdade, até a chuva, a própria chuva, só veio no dilúvio, que até então não tinha chuva, porque não tinha evaporação, porque não havia calor suficiente para evaporar nada. Por aí você vê como o clima era maravilhoso. Eu tenho 40 do Mem, 2 do Bet, 6 do Vav, 30 do Lamed. Somando 30 mais 6 mais 2 mais 40, eu tenho 78. 7 mais 8 é igual a 15 e 1 mais 5 é igual a 6. Então veja, 78 é a raiz da palavra Mabul, que é dilúvio. E a raiz, o valor numérico da palavra Mabul, 78. E a raiz, 6. A raiz é 6. Mabul quer dizer dilúvio. Raiz, 6. Vamos ver uma outra palavra com raiz 6. Olha só. Essa aqui é uma palavra bem interessante. Estamos antecedendo os dias de Purim, então essa palavra aqui vai cair muito bem para isso. Aqui eu tenho um Ain, que não tem som, mas associado ao Ain eu tenho o Patá com o Sheva, o Hatef Patá, som de A, você vai ler rápido. Aqui eu tenho o Mem, som de M, com o Kametz, som de A, Lamed, som de L, e o Tsere, som de E com acento circunflexo. E no final, o som de K, o Kuf. Amalek, um povo que vem de Esav, o irmão de Yaakov. Capítulo 36 de Bereshit, de Gênesis, descreve Amalek. Amalek, ele é descendente de Esaú, Esav. Quando o povo de Israel atravessou o mar e os egípcios foram afogados pelo Eterno, e o povo estava no deserto, Amalek atacou o povo de Israel para fazer o que os egípcios não conseguiram. Aí você lembra da história que é bem interessante, que Moshe ele sobe ao monte junto com Aharon e Hur, e os dois seguram as mãos de Moshe, e quando as mãos de Moshe estão levantadas, o povo de Israel prevalece. Quando ele abaixa as mãos, Amalek prevalece. Simbolizando, as mãos levantadas simboliza o seguinte: a minha força não está na espada que eu carrego, não está na arma ou no meu braço. A minha força vem do Eterno. E se a minha força vem do Eterno, eu tenho vitória. Quando eu abaixo as mãos para os céus, para o alto, aí sim eu estou querendo dizer que eu tenho força, eu posso lutar, eu posso vencer. Quando Moshe levantava, simbolizando ao povo que a força vinha do Eterno, eles prevaleciam. Depois dessa guerra, o Eterno disse para escrever num livro como testemunho que a memória de Amalek seria arriscada para sempre da terra, porque ele lutou contra o trono do Eterno. Que é inadmissível o que Amalek fez, inadmissível, sem motivo algum sair para guerrear contra Israel. Amalek se tornou o símbolo do inimigo do povo do Eterno. Amalek, ele gera Agag, o rei dos amalequitas, Agag. E na época de Shaul, Adonai, o primeiro rei de Israel, Adonai dá uma ordem a Shaul. Shaul, lembra do que eu disse sobre Amalek, o que está registrado na Torá. Saia contra ele e extermine por completo o nome de Amalek de debaixo da terra, de debaixo do céu. Por completo. Não sobreviverá ninguém e nem animais associados a eles. Shaul, ele vai na sua primeira missão como rei e luta contra Amalek realmente,
parece estar obedecendo ao Eterno, mas quando ele chega diante de Agag, o rei dos Amalequitas, ele não mata Agag, porque o que é que ele pensa? Bom, eu sou rei, Agag também é rei, então nós vamos aqui ter uma cortesia profissional, nós somos realeza, então eu não vou derramar sangue real, vou liberar você. E também o gado, o que há de melhor do gado de Amaleque, ele toma para oferecer sacrifícios ao Eterno. E daí vem a famosa frase que diz: eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Não lhe pedi sacrifícios, não me agrado de sacrifícios, me agrado de obediência. Você deixou Agag vivo, e de Agag, a família de Agag, também não foi só Agag, mas toda a família de Agag. E o que acontece? Muito tempo depois, quando o povo de Israel vai para o exílio, mas muito tempo depois, quando o povo de Israel vai para o exílio babilônico, lá no exílio babilônico, você lembra que Shaul, ele era da tribo de Benjamim. Lá no exílio babilônico é contada a história no livro de Esther, de uma moça chamada Hadassa, que era da tribo de Benjamim, e o seu primo, chamado Mordecai, que era da tribo também, claro, obviamente de Benjamim. Os dois eram da tribo de Benjamim, e você se lembra muito bem o que intentou fazer o Agagi, ou o descendente de Agag, chamado Ramã. Eu bati aí no microfone porque é uma tradição. Quando fala o nome desse malvado, você tem que fazer zoada, como fazemos em Purim. Vamos fazer em Purim agora no final de semana, próximo final de semana. O malvado, ele deu toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, com o único propósito: destruir todo o povo de Israel. O malvado descendente de Agag, como está escrito no texto lá em Esther, ele queria cumprir e se vingar do povo de Israel. E veja, ele não ia poupar nenhum descendente de Shaul ou da tribo de Shaul, porque o próprio Mordecai, que era da tribo de Benjamim, todos estavam incluídos, todo o povo de Israel. Por pouco o povo de Israel não foi destruído, se não fosse o Eterno operando um grande milagre. Tudo isso veio por consequência da desobediência de Shaul, e precisou que alguém da tribo de Benjamim expiasse esse erro de Shaul, consertasse esse erro de Shaul. E no final o Eterno deu a oportunidade disso acontecer. Por pouco o povo de Israel não foi destruído. Amaleque é o símbolo do mal, o símbolo do mal, o símbolo do inimigo do povo de Israel. Amaleque. Então eu tenho 70, 40, 30 e 100. 70 do Aim, 40 do Men, 30 do Lamed, 100 do Kuf. 100 mais 30 mais 40 mais 70, 240. Você já sabe que o valor numérico é 6. Opa, aqui está 2 mais 6, não é 2 mais 6. É 2 mais 4. 2 mais 4, 6. 240. 2 mais 4, 6. Veja, o mundo dá muitas voltas, né? O mundo dá muitas voltas. É impressionante essa história de Amaleque, é espetacular como realmente a gente nota as coisas acontecendo. É simplesmente fantástico. Os detalhes da história da humanidade, quando você desobedece ao Eterno, desencadeia, sempre vai desencadear consequências terríveis. Por pouco o povo de Israel não foi destruído. Amaleque. Agora nós vamos para outra palavra com 6. Outra palavra com 6, que também tem uma conotação negativa. Vocês viram que todas as palavras com 6 que nós vimos têm conotações negativas para o ser humano. Veja essa, por exemplo. Eu tenho o Shin com o Segol, onde é aberto. Aqui eu tenho um Kuf,
também com segol, som de E aberto. E eu tenho aqui o resh. Você vê a linha aqui, ó. A linha das palavras. O kuf, ele passa, a perna dele passa. Então eu tenho sheker, sheker. Sheker quer dizer mentira. Sheker, eu tenho 300, 100 e 200. Mentira, falsidade, mentira. Sheker, falso, mentiroso, mentira. 200 mais 100 mais 300, eu tenho 600. 200 mais 100 mais 300. 100, 200 e 300. 600. Obviamente, 6 mais 0 é a raiz 6. A palavra sheker. E junto com a palavra sheker, eu coloquei aqui para vocês, que é a palavra mentira, eu coloquei o oposto para você ver como é incrível o hebraico e a gematria é simplesmente espetacular. Eu coloquei para vocês o oposto de sheker. O oposto da mentira é a verdade. Porém, em hebraico, veja, são 3 letras, e não só 3 letras, você observa que elas têm o mesmo som, as vogais, os sinais massoréticos. Aqui eu tenho o ratef segol e aqui eu tenho novamente o segol. Os dois sons de mentira são segol também. Então eu tenho emet. Aqui eu só leio rápido o primeiro por causa do shevá. Emet, 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 alef, mem e tav. Som de E, som de ME e som de tav. Emet. Emet quer dizer verdade. É o contrário da mentira. Completamente o contrário. Eu vou mostrar para vocês. A quantidade de letras e o som parecido é apenas um detalhe. Mas os significados, os valores numéricos, a raiz e as próprias letras são completamente... Veja, nenhuma letra que tem na palavra verdade tem na palavra mentira. E sucessivamente. Por isso não há ligação alguma. É contrário mesmo. Eu tenho 1 do Aleph, 40 do Mem e 400 do Tav. Eu tenho 400 mais 40 mais 1, eu tenho 441. É o valor numérico da palavra Emet. Verdade. Raiz 9 de Emet. A mesma raiz de vida. Rai, vida. A mesma raiz de Shabbat. Shabbat, verdade. 9, vida. Perceba, o 9, ele é o contrário do 6. Percebeu? O 9, aqui você vê a cabeça do número e aqui os pés do número. O 6 é o contrário. O pé está no lugar da cabeça e a cabeça está no lugar do pé. O 6 é o 9 invertido. Então, a mentira é a vida, que é a raiz do 9, é a vida invertida. Rai, vida. É a vida invertida. A mentira é o inverso da vida. A mentira é o inverso da verdade. Verdade e vida, nós temos a mesma raiz. Vida, verdade, é a mesma raiz. Vida e verdade, eu estou falando da mesma coisa, porque 9 é raiz 9. Se você observar as letras que compõem a verdade, o Aleph é a primeira letra do Aleph Bet, o Men é a letra do meio e o Tav é a última letra. Então veja, a palavra Emet, verdade, está dizendo claramente princípio, meio e fim. Primeira letra, letra do meio e última letra. Então, a verdade, eu tenho princípio, meio e fim. E a mentira? O Shin, olha como a mentira é toda embolada. O Shin é a penúltima letra. O Kuf é bem mais atrás, a quarta letra para o final. E o Resh
é a antepenúltima. Então é uma embolação. Não tem princípio, não tem meio e não tem fim. A mentira é uma embolada só. Outro detalhe que os sábios observaram é que a palavra emet, verdade, a escrita dela, todas as letras são fincadas no chão. Veja, nenhuma letra, o Aleph, o Mem, todas têm as duas pernas fincadas no chão. Olha só. A verdade ela não balança, a verdade ela não oscila, a verdade ela é firme. A mentira, olha a mentira. O Shin, por exemplo, os pés do Shin estão para cima. Os pés do Shin estão para cima, todos virados para cima. O Kuf só tem uma perna. O Kuf, ele só tem uma perna. Então aqui fica assim também o Resh, só tem uma perna. Você percebe, fica oscilando, fica mudando, fica oscilando, ele não fica firme, ele não se sustenta. A mentira não se sustenta. Verdade é uma coisa, mentira é outra. Não se pode misturar verdade com mentira. Se você misturar verdade com mentira, o que é que fica? Mentira. Se tiver 99% de verdade e 1% de mentira, contaminou, virou mentira. A verdade, ela é pura. A verdade, ela não pode ter nada, nenhum resquício de mentira. A mentira não. A mentira ela pode ser misturada, ela pode ter verdade misturada com mentira. É até melhor para a mentira porque torna ela mais atrativa e convincente para as pessoas. Essa é a pior mentira, quando tem uma grande parcela de verdade misturada. A verdade, ela é pura. Falando de raiz 9, que nós vamos ver no próximo vídeo, o próprio Yeshua, ele diz que ele é Ani Haderech, eu sou o caminho, Emet, a verdade, Chai, e a vida. Se você observar, todos esses têm raiz 9. Emet, de verdade, e Chai, de vida. Tá? Tem raiz 9. Então, nós vimos as palavras com 4, com 5 e com 6. Essa palavra emet eu coloquei aqui, porque é bem interessante você colocar ela junto com a palavra sheker, para vocês fazerem as comparações e chegarem à conclusão que não tem nada a ver uma com a outra. Então, eu sempre gosto de colocar elas juntas. Então, 4, 5 e 6. Então, vamos para a próxima aula, próxima semana, a partir do número 7. Tá bom, pessoal? Eu desejo a vocês o amor daquele que vive e reina para todo sempre, o Mashiach e Yeshua. Que o Eterno abençoe vocês, a sua família, a sua casa e toda a sua parentela. Nós estaremos, peço a todos vocês que incluam nas suas orações. Nós estamos indo com a família e com alguns irmãos da Techuvá para Eretz Israel, a partir do dia 13 de março. Está bem próximo. E eu peço a vocês que incluam nas suas orações para que possamos usufruir o máximo e aprender mais e mais para passar para vocês sobre a língua hebraica e sobre os detalhes da cultura judaica e detalhes importantes para que possamos crescer no conhecimento. Shalom a todos. Até o próximo vídeo.